Bom dia, bom dia. Não? Alô, alô. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, a nossa tarefa da Escola de Paz Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente também tem a entrevista, trabalha com o DEPOI, a Andréa está no fundo do salão, para quem quiser passar na entrevista, conversar com a entrevistadora, pegar um cartãozinho de atendimento espiritual ou físico, é só falar com a Andréa, ela faz o encaminhamento. E a gente trabalha também com o Departamento de Infância e Juventude, as crianças ficam no andar de cima com os evangelizadores, no final da tarefa elas descem para a assistência espiritual. A gente pede que vocês desliguem os celulares, para que a gente possa prestar atenção na tarefa. E vamos então dar início à nossa tarefa com a prece. Eu vou convidar a todos para fechar os olhos. Vamos nos sentar confortavelmente. Respirando fundo, deixando de lado os problemas do dia a dia, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, que Jesus possa envolver a todos, os amigos espirituais que nos abraçam na nossa chegada, que eles fiquem conosco durante toda a tarefa, para que a gente possa absorver os ensinamentos da manhã de hoje e levá-los para o nosso dia a dia, dentro do nosso coração. Que Jesus e os amigos espirituais nos abençoem, abençoem a nossa vontade de estar aqui nessa manhã de sábado. Envolva também o nosso palestrante da manhã. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo o Luiz Carlos, que vai apresentar para a gente o Evangelho no Lar. É uma aula prática e a presença dos benfeitores. Então vamos envolvê-lo com muito carinho. Desculpa, gente, Luiz Cláudio. Nosso bom dia, muita paz e harmonia a todos. Que a espiritualidade continue nos assistindo nesse momento. Nós estávamos lá em cima participando da preparação e a leitura. Puxa, é exatamente isso que a gente vai precisar para falar na palestra. A contribuição do espiritismo no bem-estar familiar. É algo que a gente às vezes não para pensar, mas a doutrina espírita é uma das únicas doutrinas que ela pode esclarecer uma série de dúvidas. No relacionamento familiar, o filho com problema, todos eles, explica tudo. E o Evangelho no Lar nos dá essa possibilidade de nós unirmos mais os familiares. Então, é uma contribuição muito grande, por exemplo, do Evangelho no Lar, à família. Motivo pelo qual nós insistimos, estamos divulgando, falando, sugerindo, né? Que haja um despertar das famílias que ainda não implantaram o Evangelho no Lar, que eles façam essa tarefa. Porque a partir do momento em que nós implantamos o Evangelho no Lar, já no primeiro evento, na primeira reunião, a espiritualidade já está ajudando a gente. É de uma forma assim que nós não percebemos. Nós não vemos. A gente vai começar a sentir os efeitos após algumas reuniões. Porque tem uma equipe de espíritos que nós não vemos também. Eu, principalmente, gostaria de presenciar, mas não tenho essa faculdade. Então, a gente sente. Uma equipe muito grande de espíritos ajudando. Nós não temos ideia de quantos. Se falar é 10, 20, eu acho que eu não sei, isso é mais. Que a preocupação desses espíritos com a família é muito grande. Então, eles fazem de tudo para que o ambiente seja o mais
agradável possível. Quando eu começo o Evangelho no Lar, um dos benefícios que eles proporcionam à família é uma faxina espiritual que eles fazem na casa. Tudo que está atrapalhando naquele momento é neutralizado. Tudo. Certo? Aquelas desavenças que houve, ela vai diminuindo, pelo menos durante o Evangelho no Lar, e principalmente o diálogo entre os familiares. Essa é a peça fundamental para que haja uma tranquilidade maior. Diálogo, conversar, aquele diálogo fraterno na família. E se houver adolescentes, então a criatividade dos pais tem que ser aprimorada diariamente para poder conquistar o filho, porque ele participe da reunião do Evangelho lá. E se houver a possibilidade de, ao nascer, já participar do Evangelho no lar, será ótimo. Não obstante a idade, ele pode ter meses, dias de vida, não tem importância. Ele deve estar ali, ficar no colo, ou fica no bercinho. Ele vai participar. Que ali nós estamos cuidando do espírito. E no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardo, é um trabalho que ele, a gestante, o livro todinho fala da gestante. E uma das lições, prece e evangelho no lar na gravidez. Prece e evangelho no lar na gravidez. Porque atualmente a necessidade das pessoas, da população, está mudando. Ou já mudou, não sei. E, então, precisa de muito consolo, muito acolhimento. Isso que está precisando. E tem uma expositora, uma palestrante, aliás, lá no Rio de Janeiro, que chama Ana Teresa Camasmi. Se vocês procurarem no YouTube, vão encontrar. Ela tem um vídeo que ela fala que ela estava numa roda de conversa num congresso lá no Rio de Janeiro, e ela expôs um detalhe. Fala que nós temos que atender essa população toda, a consolar, orientar, fazer de tudo, porque a fome de hoje é diferente do passado. Antes a gente tinha a preocupação das casas espíritas era com assistência social. Tinha um cômodo lá que tinha prateleira do piso ao teto, várias prateleiras, todas cheias de mantimento para poder ajudar as famílias. Hoje ainda continua a fome material, mas a maior é a necessidade é a fome espiritual. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. E o Evangelho no Lar é um dos meios pelos quais nós podemos atender essas famílias. Então ela fala que a doutrina espírita é a única que pode responder muitas perguntas, inúmeras perguntas. Por que a minha filha, ela auto se mutila? A doutrina espírita responde. Ou então o filho que vai conversa com a mãe e fala, por que eu sou diferente? Por que eu sou assim? Certo? Porque muitas famílias vêm ouvindo, vêm recebendo informações que têm determinadas perguntas cuja resposta é uma só. Para todas as perguntas, é mistério de Deus. Inúmeras perguntas. Certo? E a doutrina espírita esclarece que nós temos que acolher. Então, nós estamos passando por uma fase dificílima. E a doutrina que consegue responder. Por exemplo, no Evangelho no Lar, quando a família segue as orientações dos Espíritos, na prece de abertura, uma jarra com água, leitura e comentário do Evangelho com o Espiritismo, né? Se houver crianças menores de 10 anos, ela tem que participar. Porque os espíritos que estão reencarnando hoje, essas crianças que estão vindo, elas estão um passo na frente da gente. Bem diferente, por exemplo, da minha infância.
Eu, com 5 anos, não sei nem se eu falava. Eu tenho um neto em casa lá, cada pouco ele tem umas respostas que deixam a gente. Ele estava esperando a gente para sair, entrou na garagem no carro da mãe, né? Aí quando eu cheguei, eu e minha esposa descemos a escada, puxa, finalmente vocês chegaram, hein? 6 anos. Então, ele tem um pouco de autismo. Então, nós estamos aprendendo com ele uma nova dinâmica na educação. Ele tem a disciplina. O almoço dele é o arroz, feijão e o bife. E o arroz e o feijão tem que ficar junto, mas não pode ficar misturado, porque ele não aceita. Tem que ficar separado. O bife ele come depois. E se não é o bife, a carne que ele gosta, fala, isso aqui não é original, não. Eu não quero essa. Então, você vai brigar com ele? Não. Temos que nos adaptar a esse procedimento. Ele e inúmeras crianças que estão vindo, que o autismo está aumentando a dia a dia. Então, nós temos que, na Casa Espírita, temos que estar preparados para acolher essas situações, essas crianças, essas famílias com o filho autista. Daí o motivo pelo qual nós temos um trabalho aqui, acolhimento do Evangelho no lar, na família com filho autista. Porque quanto maior for a tranquilidade na família, quanto maior o entrosamento dos membros da família, melhor vai ser o procedimento da criança. Se os pais são muito agitados, reflete na criança. Eu vejo lá, se a minha filha às vezes está um pouco agitada, com ele se transforma. Quando vai acalmando. Então vocês observam que nós estamos aprendendo com esses espíritos que estão vindo. E a lição do livro Gestação sob Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardo, né? Prece e Evangelho no lar na gravidez. Isso é fundamental, porque essa atividade faz parte de uma outra atividade, que é a evangelização no ventre. Essa é uma iniciativa que as casas espíritas aos poucos, elas vão aderindo, vão implantando. Porque, não obstante ele estar no ventre, mas é um espírito que já é convivência. Sabe-se lá quantas reencarnações ele já teve. Então, você está lidando com aquele espírito. Então, o motivo pelo qual nós devemos tomar muito cuidado com o nosso procedimento, com as palavras, certo? E, enfim, uma série de coisas. Principalmente se tem o hábito de falar nome feio em casa. Isso aí teria que ser neutralizado, porque eles estão observando, estão sentindo, ouvindo, gravando. É o espírito. Então nós insistimos na prática do Evangelho no lar. E hoje a preocupação maior nossa, por exemplo, na divulgação da campanha do Evangelho no lar, é a presença de crianças no Evangelho. É fundamental. Se nós quisermos um mundo melhor mais na frente, teremos que começar já devia ter começado há muito tempo. Eu, com 10 anos, eu obedecia meu pai cegamente, não ficava por quê? Por quê? E hoje uma criança de 10 anos, você tem que saber conversar. Conquistar, fazer amizade, entrar no mundo dela, mas com o controle seu. Então você tem que... Isso, então todos os adolescentes hoje estão assim, né? Precisando dessa orientação. E devemos tomar muito cuidado com o nosso comportamento, principalmente com os adolescentes. Certa vez assisti uma exposição do expositor na Semana Espírita de São Caetano, falando sobre adolescente e tal, e um dia ele perguntou para um adolescente, por que você não vem no centro espírita, né? Sua mãe vem todo centro. Ah, sabe por que eu não venho aqui no centro? Que minha mãe frequenta a atividade aqui todos os dias, vem trabalhar aqui, mas em casa ela não mudou nada. Olha só a observação do adolescente. Esse é um caso em que nós tivemos acesso. E os demais?
Os pais, então, são excelentes expositores, mas em casa muda as coisas. Então não pode, você tem que ser espírita 24 horas por dia. Mas principalmente no lar. Essa é a parte que a gente tem que aprender constantemente. Constantemente. Temos que fazer de tudo para que a gente possa acolher. Então, nós que estamos aqui no Centro Espírita, receberam umas informações que vêm direto, muitas vezes, da fonte, e nós temos que entender, estudar essas informações e fazer com que o nosso comportamento seja em benefício do próximo, ajudar, colaborar, cada vez mais, entender, respeitar, principalmente acolher. Por exemplo, se agora entrar uma mãe aflita com o filho autista em crise, nós temos que ajudar. Não é ficar olhando e falar, puxa, não dá para ela vir numa outra hora, não dá para ela cuidar melhor do filho. Não podemos julgar. Temos que fechar os olhos e fazer uma oração. É um dos meios pelos quais nós podemos ajudar. E isso é importante, acolher as pessoas, acolher cada vez mais. Então, a princípio, nós tínhamos intenção de fazer uma aula prática aqui, mas não foi, mudamos. Então, nós íamos chamar um grupo de pessoas para representar a família e um outro grupo de pessoas para representar os espíritos que ficam, os benfeitores durante o Evangelho lá. Nós não vemos. No livro Mensageiros de André Luiz, ele esclarece muito bem esse trabalho. A presença de um espírito, por exemplo, que vai ajudar a Dona Isabel, que é a mãe, a matriarca ali da família, que é viúva, tem 5 filhos, todos eles reunidos, e ela fazendo evangelho, fazendo leitura, comentário. Então tem um espírito ajudando ali na leitura e no comentário. Depois uma das filhas faz a prece de encerramento, o espírito ajudando. Então é isso que nós queríamos mostrar para vocês. Estamos fazendo, insistindo, falando, sugerindo que nós possamos. E criança com 5, 6 anos tem que ter um jogo de cintura. Não adianta se querer bater de frente. Então nós sugerimos, inclusive, livros infantis. E tem um deles que nós damos assim, uma atenção muito especial, chama-se Panelinha de Orações. São orações que os pais devem ensinar à criança. No Evangelho no Lar, a criança ela podia ler se ela puder ler, tudo bem, senão o pai fala a palestra, a frase, ela vai repetindo, até que ela vai assumindo. Ela que falando, aí ela vai falando com as palavras dela, e isso é muito importante. Porque no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas Schubert, ela aborda vários pontos, várias situações difíceis com crianças. Suicídio infantil, transtorno mental, obsessão infantil, transtorno noturno, mediunidade, o amigo invisível. Em todas essas situações, ela cita 2 componentes muito importantes: evangelho no lar, evangelização infantil. Então, essas são iniciativas que os pais devem fazer de tudo para desenvolver. Por exemplo, na evangelização infantil, não faltar nas reuniões, procurar ser assíduo. A não ser em caso especial, é fazer de tudo para estar presente, porque ela está beneficiando a criança, aprendendo a orar. Eu falo muito da evangelização infantil, porque eu tenho um exemplo em casa, esse meu neto. Ele, quando começou, há uns 4 anos atrás, começou a ir para a evangelização infantil, ele não queria entrar tomar passe, já ficava gritando quando entrava no portão, gritando e chorando. Então ele conseguia desestabilizar a sala. E minha filha, até que ele começou a aceitar.
E hoje ele toma o passe tranquilamente. Aí quando sai, fala, agora quero tomar água da pressa agora. Então ele pede para tomar. Então, esse trabalho, então, nós temos assim que agradecer a evangelização infantil. Se não fosse esse trabalho das evangelizadoras, hoje ele estaria numa situação muito difícil. Porque senão, se não tomar cuidado, aquilo vai se agravando. Então, hoje ele está participando, conversa, faz questão de ir lá na sala, graças à evangelização infantil e os pais fazendo evangelho lá. Então, vocês observam que são situações, são contribuições simples, mas que têm um grande valor. Então, devemos incentivar, fazer, falar, sugerir, comentar sempre. Então, nós temos assim um carinho muito especial, por exemplo, as mães com filhos autistas. Certo? Então, a gente ouve situações, né? Porque nós temos que orar por isso. Não, mas não é problema meu. Você acha que não é problema seu, mas você tem obrigação. Então é bom não mexer. Não voltar no passado, que a gente pode descobrir uma coisa que você não queria ouvir. Então vamos fazer a nossa parte. Independente de ser membro da minha família ou não, temos que orar por essas famílias, por essas mães, que eu considero assim verdadeiras heroínas. Eu tenho uma amiga, ela tem um filho autista com 19 anos. Ele é dependente para tomar banho, ir ao banheiro, comer. Mas antes dela começar a ir ao centro espírita, era um caos. Ela, como católica, ia em todas as igrejas possíveis. E o procedimento dele era idêntico, ele não conseguia ficar na igreja. Então ele já começava a ficar agitado, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí o público já ficava olhando, então ela tinha que sair. Entrou no centro espírita, primeira vez, ele entrou na sala do passe, falou para a mãe, gostei daqui. Daí para frente, ele passou a melhorar. E ela escreveu um livro, inclusive, Minha Experiência com o Autismo, Regiane Gonzaga. E nesse livro ela agradece do início ao fim a presença do filho na vida dela, porque ela se transformou numa especialista no assunto. Dá palestra, dá consulta com as mães, orienta a casa espírita qual deve ser o procedimento numa situação de crise. Então nós temos que valorizar. Essa é realmente uma verdadeira heroína. Aonde eu vou, eu faço questão de falar do exemplo, porque ela transformou o problema em solução. Senão ela seria simplesmente uma mãe normal, cuidando do filho. Não, ela se aprofundou. Então nós, na Casa Espírita, temos que incentivar essa prática de evangelho. Quem não faz, vamos sugerir que faça, que é um meio de a gente aproveitar a oportunidade, o acolhimento. Então, quando nós fazemos, por exemplo, com adolescentes, isso é fundamental, porque no futuro, a semente que você plantou ali na evangelização, muitas vezes antes de nascer, ela vai florescer lá na frente. Então você vai ver que ele vai ter um comportamento diferente, vai fazer as coisas, vai agir como uma pessoa de bem. Essa é a preocupação que os pais devem ter, formar pessoas de bem. Ensinar correto, fazer de tudo que ele seja sempre honesto na situação, e mesmo em situações difíceis. Então nós insistimos na prática do evangelho lá, para que nós possamos ter um mundo melhor, possamos nos entendermos e cada um ajudar o próximo, acolher as pessoas, como diz a Joana de Ângeles. Devemos acolher todas as pessoas. Então nós estamos aqui para incentivar a prática do evangelho lá, sugerir, fazer com que haja essa preocupação. Teria conversando com um amigo meu, ele faz parte de uma reunião de desobsessão, então ele estava falando que ele comentou, certa vez com um espírito, perguntou, por que vocês ficam assediando tanto essa família, perturbando, dificultando, né?
Você é dívida do passado? Algo que, né? Não, a gente nem conhecia essa família. Porque nós estávamos na rua andando e eles estavam brigando aqui dentro, na casa. Então nós aproveitamos. Olha só, por exemplo, a consequência de um procedimento já deveria ter sido resolvido. Então eles foram atraídos pelo ambiente. Deu trabalho para que eles deixassem a família. Aí ele foi orientado a participar do Centro Espírita, das reuniões públicas. A criança foi encaminhada para a evangelização infantil, os filhos para a mocidade, né? E a água fluidificada eles faziam, começaram a fazer evangelho quase que todo dia para ajudar. E foi fortalecendo. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade, falar sempre que possível. E um acolhimento também que nós temos assim no Evangelho no Lar. Inclusive, domingo passado estivemos numa casa falando a respeito. É o acolhimento do Evangelho no Lar na perda de entes queridos. Então, por isso que nós temos que incentivar a prática. Na família que faz Evangelho no Lar, quando houver a perda de um ente querido, eles vão entender um pouco mais, ainda mais se a família já está no centro espírita, participando dos cursos, já aprendeu um pouco mais a doutrina espírita. Então fica um pouquinho mais fácil para ela se reequilibrar. Então nós temos que, numa situação como essa, temos que incentivar a prática da oração. Durante o Evangelho no Lar, você fazer uma prece destinada àquele ente querido, aquilo que vai ajudar. O que ele mais precisa é a prece. Então, nós temos que aproveitar isso, ensinar as famílias, né? Orientar, fazer de tudo, para que nós possamos dar a nossa contribuição. E no capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis, o capítulo inteirinho falando da importância da oração. Então, sugerimos que estudem esse capítulo. Porque é a maneira de nós colaborarmos com o nosso ente querido. É o único meio pelo qual. E às vezes o espírito ele foi vítima, por exemplo, do suicídio. Então, nesse caso, a oração é o fundamental. Isso é muitíssimo importante. E tem um livro que não foi lançado, acho que na Semana Espírita aqui de São Bernardo, né, do Adeilson Salles. Um céu para meu filho. Pra vocês terem uma ideia, ainda não consegui sair do primeiro capítulo, porque eu já tenho que ler umas 3 ou 4 vezes, porque aquilo me mexeu comigo. É uma mãe fazendo uma prece, diariamente ela ia à igreja, ficava lá, orava com o coração, que sensibilizou o setor lá que é encarregado de receber as súplicas das pessoas, né, as preces. E aquilo lá sensibilizou o setor todinho. Aí o Bezerra, o responsável, fala, vamos visitar essa mãe. Foram lá na igreja na hora que ela estava orando, pedindo a Deus que cuidasse do filho dela, que ajudasse, se ele tivesse numa situação delicada, que ele fosse ajudado. Porque ela sempre ouviu falar que o suicida vai ficar sofrendo eternamente. Isso para ela era a pior coisa que podia acontecer. E o Bezerra ajudou, colaborou. Resumindo, ele a levou durante o sono, houve um desdobramento dela para visitar o filho que estava já no hospital em convalescência. E ela conversou com ele dormindo. Mas ele sentia o que a mãe estava falando. Porque quando ela falava, ele demonstrava assim uma sensação de um sorriso tranquilo. Então, vocês veem que não obstante a situação
do Espírito, sempre há uma contribuição, sempre há alguém ajudando, colaborando. Daí o motivo pelo qual nós também insistimos na prática da oração. Em qualquer situação, se alguém for falar de você, for falar, deixar você chateado, falar alguma coisa que você não quer ouvir, faça uma prece nesse momento. Ele fala, você não ouve. E você não será atingido. Então nós temos a oportunidade, né, de colaborarmos com onde quer que nós estejamos. Devemos ser o ponto de luz. O Evangelho no Lar nos dá essa possibilidade de colaborar, porque segundo André Luiz, o Evangelho no Lar é uma reunião familiar, semanal, no qual as famílias têm oportunidade de estudar a doutrina espírita sobre a luz do Evangelho do Cristo e com a proteção moral da oração. Então, nesse momento, esse procedimento, considerado simples, ele tem um efeito assim que nós não temos ideia. O alcance que tem. Então, nós devemos fazer sempre. Nós estamos insistindo, falando, sugerindo, para que nós possamos sensibilizar as pessoas, fazer evangelho lá. E se houver problema, tiver um filho autista em casa, então o evangelho lá é fundamental. Não, mas a família não é espírita. Ela pode fazer evangelho lá adotando o livro na qual ela estuda na religião e pode pôr outro nome, harmonização em família, oração em família, reunião familiar, pode fazer. O importante é ficar reunido orando. Então, por isso que nós temos que dinamizar cada vez mais, sugerir que os dirigentes deem uma atenção assim, especial ao Evangelho lá. Na nossa casa, por exemplo, toda reunião pública lá aos domingos, nós fazemos o plantão Evangelho lá. Ficamos numa mesa, assim, uma parte do salão, e as pessoas vão lá conversar, tirar dúvidas, perguntar de livros. Muitas lá vão perguntar, mas se eu tiver que viajar, como é que eu faço? Faça onde você estiver. Se o cachorro pode participar, faz, não, só pode como deve. Gato, o que tiver lá em casa, que eles não atrapalham. Ficam esperando. Eles sentem a psicosfera do ambiente, né? O ambiente fica propício, então eles sentem toda essa vibração positiva. Você pode ver que eles ficam quietos. Tem família, inclusive, que tem um copo lá só para dar água para o gato, para o cachorro. Então, a presença de crianças e animal no Evangelho lá, para mim, significa muito, porque quando o animal participa, ele permanece quieto, é uma demonstração que o ambiente está tranquilo. E tem família que depois vem relatar que quando vai chegando a hora do Evangelho lá, naquele dia, que o animal já vai esperando o pessoal chegar. Então nós temos que incentivar essa prática do Evangelho, fazer de tudo para que nós possamos aproveitar essas oportunidades. Então nós nos colocamos à disposição, se alguém quiser conversar, falar, sugerir. Tem livros infantis ótimos que nós sugerimos. Esse panelinha de orações, depois tem outro livro que é Sopa de Letrinhas, são orações, cada letra do alfabeto é uma oração que o autor fez para os pais fazerem com os filhos. No máximo 4 linhas. E a criança tem que aprender a oração desde cedo. Certo? E os pais têm que ensinar. E quando o filho vê o pai orando, ele assimila melhor. Então, por isso que o exemplo fala muito mais perto, né? Exige, arrasta a pessoa. Então, porque muitos pais acham que não precisa. Outros esquecem de ensinar. Certo? Mas a oração faz parte da educação da criança. No futuro, a gente vai ver o efeito positivo. Quantos adolescentes estão em situação difícil por causa
não tiveram a orientação que deveriam ter no início. Vou botar 2 minutos. Então, nós queríamos, assim, aproveitar esse momento muito importante, de estarmos aqui falando do Evangelho no Lar, né? E sugerir que as pessoas implantem o Evangelho no Lar, procurem dinamizar mais, porque é uma prática cuja contribuição é muito grande, os vizinhos são beneficiados, os parentes. Se tiver uma lista de pessoas que precisam de oração, você pode fazer, na hora das vibrações, você ler o nome das pessoas, não tem problema nenhum. O importante é fazer o bem para tudo. Isso que nós sugerimos. Então, nós queríamos, assim, manifestar nossa gratidão por esse apoio, por essa receptividade que nos deixa, assim, muito tranquilos, né? E nos colocamos à disposição até uma próxima oportunidade. Obrigado. Agradece o Luiz Cláudio, obrigada, por ter vindo aqui, preparado essa aula para a gente, com tantas informações para a gente poder implementar o Evangelho no Lar. Então, eu vou convidar novamente a todos para fechar os olhos, sentando confortavelmente, agradecidos por mais esse aprendizado, que a gente possa levar isso para a nossa vida, implementar isso na nossa casa, que só vai nos trazer o bem, e a toda a nossa família. Vamos juntar as nossas melhores energias e pedir que Jesus e os amigos espirituais levem essas boas energias para todo o nosso planeta. Envolva todo o nosso planeta em amor, em paz, em união entre os povos. Envolva o nosso país. Envolva também a nossa casa, nossos familiares. E a cada um de nós. Que a gente possa receber essas energias de paz, de amor, de luz, para toda a nossa semana. E também que essas energias possam fluidificar a água, que todos podem usufruir no final da tarefa. Vamos novamente agradecer os amigos espirituais, Jesus, nosso mestre, nosso anjo da guarda, que está sempre com a gente. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, do aprendizado, que a gente possa voltar para nossa casa em segurança e estarmos novamente aqui na semana que vem, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. E os recadinhos dessa semana, o primeiro recado é para quem estiver passando pela assistência espiritual, procurar o DEPOI para fazer uma entrevista, conversar com as entrevistadoras, pegar um cartãozinho de atendimento, ou espiritual ou físico, para poder ter esse atendimento mais direcionado. Todas as tarefas da nossa casa têm o atendimento da entrevista, então qualquer horário que vocês estiverem aqui, vocês podem procurar o departamento de orientação e entrevista. O segundo recado é quem quiser se tornar associado dos céus, colaborando com a nossa casa e também com a IAN. Vocês podem procurar a secretaria fornece um link para cadastro e doação. Toda doação feita aos céus ajuda na manutenção aqui da nossa casa e metade desse valor é destinado à IAN. Então, qualquer valor que puderem colaborar será muito bem-vindo. O terceiro recado é sobre o quadradinho de lã, né? O projeto Mãos de Fada, permanente. Quem não tiver a habilidade de fazer o quadradinho de crochê, pode doar os fios, que a IAN tem as artesãs que usam esses fios para produzir os quadradinhos e transformá-los em mantas para as pessoas necessitadas.
Então, são quadradinhos de 20 por 20 centímetros, qualquer fio, qualquer lã, qualquer cor, e podem trazer aqui nos céus ou levar na ilha. E era isso. Obrigada, boa semana a todos, fiquem com Deus, até sábado que vem.